Já vou começar aqui passando já o sermão, uma mensagem do pastor Jones. Incrível mesmo, mensagem, um título maravilhoso, né? Deus vai cumprir. Eu não sei porque às vezes essas coisas não funcionam para mim, para aumentar isso aqui. Eu não sei porquê. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Vamos ver. O título é Deus vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. Que maravilha. Então vamos ver aqui porque Deus é fiel, na verdade. Ele é fiel e as palavras dele não cairão por água de forma alguma. Já vou começar então aqui pelo sermão dado pelo o nosso amado pastor Jones. Eu fiz tudo muito corrido aqui hoje, espero que eu não errei nada. Quando a Cláudia falou encerramento, me deu um gelo na cabeça, eu ainda coloquei a coisa errada. Falou encerramento do jejum. Pensei que ia falar encerramento da live. Falei, já errei, já logo no início. Muito bom. Então, um momento, então, enquanto eu passo aqui a mensagem do pastor, tá? Vocês ainda, todos nós, um dia ainda vamos realmente ficar alegres, né, de saber que realmente nós tivemos nessa jornada que nós fazemos nessa terra, nessa jornada nós realmente tivemos pastores ungidos e apontados para Deus, para cuidar das ovelhas. Realmente a gente vai sentir um grande privilégio que aconteceu conosco, né? Um momento então, por favor. Amém, amados, glórias a Deus, amém, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, glória a Deus, mais uma vez reunidos na presença do Altíssimo, né, glória a Deus por isso. Ali, amados, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 em diante, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, glória a Deus, até aí, amados. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o interessante, né, é que neste texto, né, neste capítulo, capítulo 4, aqui ele dá uma relação, o autor aqui dá uma relação dos descendentes de Judá, da tribo de Judá, né? Então ele vai relatando a genealogia ali, né, dos filhos de Judá, e de repente o autor abre um parênteses, né, num personagem chamado Jabes. Olha só, Jabes é uma palavra que quer dizer pesar, né? Dor, pesar. E a mãe dele deu esse nome, né? Porque ela disse que teve muitas dores ao dar à luz a este homem. Ela teve muitas dores ao dar à luz, né, a ele. E por isso ela deu o nome Jabes, quer dizer pesar, dor, né? Mas glória a Deus,
foi um personagem que se destacou, né, amados? Olha só, ele se destacou. Aqui a palavra de Deus diz que ele invocou o Deus de Israel. Olha só, né? Ele invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E olha que interessante, amados, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu, amado. Olha, coisa extraordinária, né? Amém, amados? E o que este homem tinha, né, demais, para que Deus lhe concedesse o que ele havia pedido? E, na verdade, ele pediu coisas assim, básicas mesmo, né? Ele pediu coisas fundamentais que qualquer ser humano pede para Deus, não é verdade? Glória a Deus. E ele era da descendência de Judá, né, amados? Ele era da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi, interessante, né? E a mesma tribo que veio o Senhor Jesus, tribo de Judá, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Interessante, né, amados? E Deus, ele prometeu, né? Deus, ele fez uma aliança com Davi, né, amados? Deus disse para Davi: nunca faltará um descendente teu que não se assente no trono. Olha só. Deus fez uma aliança com Davi, querido. Amém? Deus fez aliança com poucas pessoas. Deus tinha feito uma aliança com Adão. Olha, Deus fez uma aliança com Adão no Éden, não é verdade? Porém, Adão quebrou a aliança, né? Acabou quebrando a aliança. Foram excluídos da presença de Deus. Não é verdade? Porém, Deus fez uma outra aliança com Adão, depois da queda. Fez uma aliança com ele, né? Glória a Deus. Que da descendência dele e de sua mulher viria aquele que pisaria a serpente. A mesma serpente que os enganou. Interessante, né, amados? A mesma serpente que enganou eles, né? Tentou eles a caírem e eles caíram. Mas Deus prometeu, né, que da descendência deles viria um que pisaria a cabeça desta serpente que os enganou. Glória a Deus, né, amados? Amém? Depois, mais tarde, Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé, dizendo a Noé que nunca mais o mundo acabaria em dilúvio. Nunca mais. Fez uma aliança com Noé. Glória a Deus. E glória a Deus, né, amados? E Deus tinha dito também a Adão, né?
Crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Amém? Glória a Deus. E Deus fez uma aliança com Noé. E Deus fez depois uma aliança com Abraão, né? Não foram muitas as pessoas às quais Deus fez uma aliança, né? Glória a Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão, né? Abraão. Depois de Noé veio Abraão, uma aliança, né? Feita com o patriarca Abraão, onde ele disse para aquele homem, né? De ti eu farei uma grande nação. Olha só, reis e nações procederão de ti. Oh, glória. Reis e nações procederão de ti. Deus poderoso. Não é verdade? E daí Abraão, ele não tinha filhos, né, amados? Porque a Sara, sua mulher, era estéril, né? Deus chamou Abrão, né? Abrão e Sarai. Glória a Deus. Mas depois, quando ele fez aliança com Abrão, né? Ele começou a tratar a vida dele, amados. Deus começou a tratar com ele. Deus começou a andar com Abrão. E Abrão passou a andar com Deus. E aquele homem foi transformado. Ele já não era mais a mesma pessoa. Tanto que o nome dele foi mudado. De Abrão para Abraão, né? De pai exaltado para pai de multidões. E Sarai virou Sara, né? Até Sara, até o nome dela foi mudado também, né? E glória a Deus. Porque quando nós passamos a andar na presença de Deus, nós mudamos, né? Nós nos transformamos, amados. Quando nós passamos a andar na presença de Deus, nós nos tornamos outra pessoa. Nós mudamos. O nosso caráter é refinado. O nosso caráter é forjado. Olha só. Nós temos que ter um caráter forjado. E a palavra forjado. Forjar é quando o ferreiro, amados, ele forja um objeto. Por exemplo, uma espada. Uma espada, ela é forjada no fogo, né? O ferreiro vai, pega o metal, esquenta ele numa altíssima temperatura, até ele começar a ficar mole. Depois ele pega o martelo e bate. É um processo difícil, mas é assim que Deus forja também o nosso caráter, amados. Deus forja o nosso caráter da mesma maneira. Ele pega a gente e faz esse processo para que o nosso caráter seja forjado num caráter que agrade a Ele. E esse processo nos transforma de uma tal maneira
que até o nosso nome muda. Lá em Apocalipse está escrito, né, irmãos, meus amados, que Deus, ele vai dar, Jesus Cristo vai dar para cada um de nós uma pedrinha com um novo nome escrito nela, que só você e Jesus sabem. Oh, glória! Só Jesus e só você sabe qual vai ser o teu novo nome. Amém. Porque eu e você já não somos mais os mesmos, amados. Deus fez uma aliança com a gente. Amém. Glória a Deus, nós temos esse privilégio de o Senhor Deus ter feito uma aliança comigo e contigo, amado. Deus fez uma aliança com a gente, né? Quando Ele nos escolheu, quando Ele nos chamou e quando nós aceitamos o chamado, aceitamos, glória a Deus, quando nós aceitamos essa escolha, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro. Mas nós aceitamos, glória a Deus, pela graça e pela misericórdia do Altíssimo. Deus nos deu essa graça de nós aceitarmos esse chamado, né? Porque muitos são os chamados, porém, poucos os escolhidos. Muitos são chamados para a igreja. Né, irmãos? Muitos são os chamados, só que poucos são escolhidos, ou seja, muitos são chamados por Jesus, por Deus, para a sua igreja. Porém, poucos são os escolhidos. Olha, é um mistério, né, queridos? É Jesus Cristo que disse isso, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Veja bem, né, queridos? Aí nós já entramos, né, em questão de predestinação, né, já entra uma discussão muito profunda em relação a essas coisas, mas glória a Deus que eu e você estamos aqui agora, servindo a Deus, e Deus fez uma aliança contigo. É isso que importa, amado, que Deus te escolheu para uma grande obra, fez uma aliança contigo. Glória a Deus. Quando Deus chama a gente, Ele faz uma aliança, né, amados? Tremendo. Como Ele fez com Abraão. Glória a Deus por isso, né? Abraão e Ló, né? Sobrinho de Abraão. Ló era uma pessoa grande diante de Deus. Era uma pessoa justa diante do Pai. Ele estava residindo em Sodoma e Gomorra, né? Estava residindo ali naquelas cidades extremamente corrompidas, cidades extremamente imorais, né? Corrompidas, corruptas diante de Deus, né? Tanto que a maldade daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e regiões ali, né? Tanto que a maldade delas subiu até o trono, querida. A maldade dessas cidades, veja bem, subiu até o trono, meu Deus. E Deus visitou Abraão. Vieram 3 homens. E Deus estava ali, junto com 2 anjos. Mas ali ocorreu algo chamado, queridos, de teofania. Né? Teofania é quando Deus se materializa em forma de homem.
Isso se chama teofania, quando Deus se transforma e se materializa em forma de ser humano, aqui na Terra. E ele se manifesta a alguém, né? Estava ele e mais 2 homens, né? Os outros 2 também anjos, né? Estavam ali acompanhando o Senhor. Então o Senhor Deus, ou Jesus Cristo, né? Não se sabe. Pode ter sido o próprio Deus junto com o seu Jesus, ou 2 anjos, né? A palavra de Deus diz que são 2 anjos, né? Que depois foram lá tirar Ló. Mas ele se manifestou e veio falar com Abraão, né? E Abraão olhou e Abraão desconfiou. Abraão viu que tinha algo especial ali e que não eram seres humanos normais, mas eles vieram falar com Abraão. E Abraão olhou e Abraão percebeu algo diferente, tanto que ele honrou aqueles homens, né? Pegou e, né, ele chegou e disse: deixa eu preparar uma comida para vocês, fiquem aqui e tal. Mas aquele homem disse para Abraão, né? Abraão, tu terás um filho. E Abraão viu que realmente o Senhor se manifestou a ele em forma humana, em forma de homem. Se manifestou e falou com ele. E Deus, mais uma vez, renovou a sua aliança com Abraão, né, queridos? E glória a Deus, porque Deus renova a aliança dele comigo e Deus renova a aliança dele contigo também, querido. Todo dia Deus renova a aliança dele comigo e contigo. Todos os dias, amados, todos os dias. Ele nos encoraja, ele nos dá força, através do Espírito Santo de Deus, né? Nos encoraja, nos dá força para continuarmos, para não desistirmos, né? Imagine só, amado, Abraão, né? Ele foi chamado com 75 anos, mas só aos 100 anos, só aos 99 anos, né? Ele foi ter o filho, foi ter o seu filho da promessa, aos 99 anos. Ou seja, a promessa demorou 25 anos, amados, para se concretizar na vida de Abraão. A promessa demorou 25 anos, mais ou menos, amados, para a promessa se cumprir na vida de Abraão. Então não vamos ficar tristes, né? Não fiquemos tristes, não fiquemos abalados, né? Não fiquemos, né, que a nossa fé não esmoreça, né? Porque vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, meu querido, na tua vida, em nome de Jesus, sabe? Né? Moisés, o ministério de Moisés começou aos 80, né? Às vezes você que se acha velho demais, talvez, né? Ou muito jovem demais, porque Jeremias se achava muito jovem, querido. Jeremias falou: Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei nem falar direito. Mas Deus, glória a Deus, chamou Jeremias naquela situação mesmo, falou: não, as palavras que eu pôr na tua boca tu vai falar. As palavras que eu pôr na tua boca tu vai falar. E eu te dou autoridade sobre as nações, sobre reis, para edificar, para destruir, para plantar, para arruinar. Eu te dou autoridade. Glória a Deus, né? E Moisés, o ministério dele começou aos 80, né?
Outro exemplo, José. José era um jovem, um adolescente, na verdade. Era um jovem, os irmãos venderam ele ainda era um jovem, um adolescente, talvez 17, 18, 20 anos no máximo. Foi vendido. E Deus já dava sonhos para ele do que iria acontecer. Não é verdade? Então foi assim, amados, né? Deus se manifestou a José ainda muito jovem. Davi foi ungido rei, ele era também muito jovem, talvez também 17, 20 anos no máximo, talvez. Foi ungido rei. Mas a promessa se cumpriu na vida de Davi, querido. Demorou também, demorou. Porque ele só foi ser rei aos 30 anos, ele foi chamado jovem, foi ungido jovem. Mas Deus teve que forjar o caráter de Davi, querido. Como eu disse no início. Forjar o caráter. Então demorou, digamos, 13 anos, mais de 10 anos, para o caráter de Davi ser forjado, para que ele estivesse preparado para ser um rei. Oh, glória a Deus. Comigo e contigo não é diferente, meu amado. Glória a Deus. Então Deus ficou 25 anos forjando o caráter de Abraão, né? Porque quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E aos 99, a promessa se cumpriu. Então ele ficou esses 25 anos preparando Abraão para a promessa, forjando o caráter. Amém, queridos? E Sara não acreditava. Sara chegou a rir quando Deus disse para Abraão: Abraão, tu terás um filho, né? Mas olha só, Abraão velho, 75 anos, mais de 75 anos, já estava com talvez 80, 90, velho. Sara também, que era estéril e também já tinha, já não tinha mais o costume das mulheres, já tinha cessado nela o costume das mulheres também. Então era algo impossível, né? Aos olhos humanos era algo impossível, amados. Ela até riu quando Deus falou para Abraão: Abraão, tu terás um filho. Daqui a um ano, ou alguma coisa assim, ou não sei, posso estar enganado. Não sei se ele falou daqui a um ano terás um filho, ou algo nesse sentido, mas ele falou, tu vai ter um filho. E eles estavam naquelas condições. E Sara, ouvindo lá dentro da tenda, riu, né? A palavra de Deus diz que ela se riu no seu íntimo, né? E Deus, sendo Deus, viu isso, né? Ele estava lá fora com Abraão. Mas Deus, sendo Deus, viu que Sara riu, né? E ele perguntou para Sara: Sara, por que riste? Por que riste? Né? Por que riste? É certo que terás um filho. Mesmo ele sendo velho, ela sendo também velha, idosa, sendo estéril e ainda o costume das mulheres dela, o costume das mulheres nela já tinha cessado, né? Não menstruava mais. Era algo impossível aos olhos humanos, né, queridos? Mas o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Oh, glória a Deus, aleluias. Né, amados? E às vezes nós cometemos erros também. Né? Às vezes nós ficamos tão aflitos com a demora da resposta, com a demora da promessa,
Às vezes a gente fica abalados, nós ficamos abalados emocionalmente, psicologicamente. Tanto que Sara chegou a entregar sua serva Agar, né, para o seu marido, né, para que ela tivesse um filho com ele. A Sara estava tão desesperada, né, ou, sabe, abalada psicologicamente, que ela chegou a fazer isso, pegar a serva dela, Agar, egípcia, né, para ter um filho com Abraão. E teve um filho chamado Ismael, né? Porém, aquele não era o filho da promessa, não era. Mas por causa de uma fraqueza dela, um abalo psicológico, por causa da demora, né? E aquela sensação de ela não ter nenhum filho, né? Ele não ter nenhum filho, para que se tivesse uma descendência, né? Para que fosse o herdeiro, não tinha nenhum herdeiro, né? E eles acabaram cometendo esta falta, né? Por quê? Porque eram seres humanos, nós somos assim. Nós somos seres humanos, somos, né, frágeis, somos suscetíveis à fraqueza da nossa carne, né? Mas glória a Deus, né, amados? Ismael, né, acabou, sabe, de Ismael é que hoje em dia descendem os muçulmanos, né, os muçulmanos descendem de Ismael, os árabes, né, os muçulmanos, as nações árabes, né, acabaram descendendo de Ismael mesmo, filho de Abraão, né. E só que foi algo que não foi assim não veio da vontade perfeita de Deus, né? Esse filho não veio da vontade perfeita, não veio da promessa, não veio, né, da promessa de Deus. Foi algo que Sara e Abraão quiseram dar uma ajudinha para Deus, né? Quiseram dar uma ajudinha para Deus. Assim como também Jacó, né? Jacó e a mãe dele quiseram dar uma ajudinha para Deus. Vamos enganar o teu pai, falou para ele, né? Rebeca, né? Rebeca pegou com Jacó e quiseram dar uma ajudinha para Deus. Vamos enganar teu pai, vamos, né, se disfarça do teu irmão Esaú, mais velho, e ele vai te abençoar. Quiseram dar uma ajudinha para Deus. E nós temos essa tendência de dar uma ajudinha para Deus, né, amados? Glória a Deus. Por quê? Por causa da fraqueza, né? Da falta de fé, da fraqueza humana mesmo, que é inerente a nós mesmos, né? Amém, queridos? Mas glória a Deus. Glória a Deus que a promessa ela se cumpre, né? Na palavra a gente vê que, né, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Então fica em paz, fica na graça que Deus vai cumprir. Deus entende as nossas fraquezas, né? Mas Ele nunca desiste da gente, glória a Deus por isso. Ele nunca desistiu de ninguém, apesar das falhas, dos erros, né? Das fraquezas humanas, carnais, porque nós somos mortais, somos, né, seres realmente, né? Mas glória a Deus que Deus não desiste da gente, né? E Ele vai cumprir, né, amados? Vai cumprir sim a promessa na tua vida, amém? Vamos até aqui, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus, dando glória a Deus, né? E tá bom, querido? Essa é a mensagem do Senhor para nós. Deus vai cumprir o que Ele prometeu, Ele fez uma aliança contigo, e Ele vai prometer, Ele conhece as tuas fraquezas, conhece as tuas falhas, conhece os teus pecados, os nossos pecados, conhece as nossas falhas, conhece, né, tudo, apesar de coisas erradas que nós possamos fazer, mas mesmo assim Ele, em nome de Jesus,
vai cumprir a promessa na tua vida, tá bom, meu querido? Fica firme, fica na graça. No nome santo de Jesus, amém? Glórias a Deus.